dando continuidade ao segundo encontro da 20ª edição do ciclo de palestras em ciência animal da Universidade de Franca. Eu tenho o prazer de convidar a Juliana Dias Rodrigues, que é médica veterinária formada pela UNP, possui pós-graduação em clínica cirúrgica de pequenos animais, também tem pós-graduação em cirurgias ortopédicas e neuroespinhais. Atualmente, ela trabalha, né, numa clínica em São Miguel e também faz cirurgias volantes, e também está fazendo mestrado, né, mestranda no programa de pós-graduação em ciência animal da Universidade de Franca. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Ela vai discorrer hoje sobre a doença do ligamento cruzado cranial em cães. Fique à vontade. Muito obrigada. Tá joia. Obrigada, Fer. Boa noite a todos. Acho que dispensar mais apresentações, a Fer já falou. Vou falar sobre a doença do ligamento cruzado cranial em cães. É um assunto, assim, que ele é um pouco complexo, mas ele é um assunto que, para quem gosta de ortopedia, é bem interessante de falar, tá? Até falei para a Fer que eu escolhi o tema bem na hora que a Marcela estava, vocês têm que escolher o tema, tem que escolher o tema, e nessa ocasião estava fazendo planejamento já de uma paciente que ia passar pela TPLO, e aí falei, Marcela, vai, doença do ligamento cruzado mesmo, e aí estamos aqui para falar dessa doença aí, tá? Começando, né, para a gente dizer o que significa isso, ela já foi chamada de insuficiência do ligamento já cruzado cranial. Hoje em dia, por ter diversas alterações que podem ocorrer nesse ligamento, instituiu-se, então, o nome de doença do ligamento cruzado cranial. Essa é a nomenclatura mais atual que a gente tem da patologia do ligamento cruzado cranial em cães, tá? É uma patologia ainda não tem muito esclarecimento, não está totalmente esclarecida, né, a sua etiopatogenia, mas ela é uma doença muito comum em cães, tá? Na parte ortopédica a gente recebe bastante paciente com essa insuficiência com a doença do ligamento cruzado, tá? Então, essa doença, ela pode ter desde lesões microscópicas no ligamento, né, que como se fosse um esgarçamento das bandas do ligamento, né, não chega a romper, e até ter as rupturas parciais ou então complexas, e em casos mais agudos aí, mais traumáticos, a gente pode ter a avulsão desse ligamento, da origem dele, né, no joelho. Como eu já disse, pode ser de forma traumática, né? Normalmente, quando é traumático, a gente tem umas lesões mais sérias, e também degenerativo, que seria, na maioria dos casos, a gente acaba tendo essa apresentação da doença. O diagnóstico é clínico, né? A gente vai falar, discorrer mais sobre, mas já adiantando, ele é clínico, né? Não precisa de grandes manobras, grandes exames para a gente ter o diagnóstico da doença. E o tratamento aí fala-se sobre tratamento conservador, mas definitivamente não é a melhor forma de tratar. E aí tem diversas técnicas cirúrgicas, as mais antigas, e hoje o que se fala muito, que se utiliza muito, porque é uma técnica que tem mais de 20 anos de estudo aí, é a TPLO, que é a osteotomia e nivelamento do platô tibial, né? Então, é a técnica mais consagrada para tratamento da doença do ligamento cruzado cranial, embora existam outras, por enquanto, é a mais utilizada por conta da repetibilidade dos resultados, da gente ter resultados muito bons e estudados já, né? Comprovados aí com diversos trabalhos. Sobre a fisiopatologia da doença do ligamento cruzado cranial, a gente tem que saber primeiro para que serve, né, o ligamento. Então, ele se localiza ali no interior da articulação fêmuro-tibiopatelar, né? Tem o ligamento cruzado cranial, o ligamento cruzado caudal também. O caudal a gente não fala muito, porque ele não costuma dar muito problema. E aqui a gente tem a gente tem o cruzado cranial, que ele se insere, né? Uma banda dele se insere lá quase na crista da tíbia ali, e caudalmente se insere no fêmur, tá? A função dele é limitar a translação cranial da tíbia, né? Então, ele não deixa que na hora que o animal pise, a tíbia vá para frente, né?
vulgarmente falando, que ela não vá para frente na hora da pisada do animal, né? Então faz essa translação cranial. Também limita a rotação interna da tíbia, então não deixa esse joelho ficar girando para dentro, né? Também suporte vago do joelho durante a flexão, então não deixa ele entortar também, na articulação entortar tanto para dentro quanto para fora, né? Flexionar. E então é um estabilizador muito importante da articulação femorotíbio-patelar, né? Então tem uma função muito importante dentro do joelho. A gente vê a segunda imagem aqui, que é do professor. Nossa, agora me fugiu o nome dele. Ele deu aula, né, o Renato Dornas, de Minas, tá? Da Federal de Minas. Um esquema, né, das forças que acabam atuando no joelho na hora né, do caminhar do animal. Nós, como seres humanos, nossos ossos são relativamente retos, né? Nem todos, mas né, temos ossos mais retos e na hora da gente pisar, né, a gente na hora do movimento, a única força que a gente tem é uma força axial, né? Uma força de compressão. O fêmur pressiona a tíbia, que pressiona os tarsos e metatarsos e assim por diante, né? É uma força linear. No caso dos cães, né, dos gatos também, né, dos quadrúpedes em geral, esse joelho já é semiflexionado, vamos dizer assim, né? Na hora da pisada ele não fica reto. Então, além da força axial, ele também sofre uma força de cisalhamento, que a gente chama, né? Porque o fêmur, ele vai fazer o contato com a articulação com o osso da tíbia nessa porção que a gente chama de platô tibial, tá? O platô tibial, ele é levemente inclinado. E essa força, essa inclinação, ela acaba dando essa outra força, que é a força de cisalhamento. A hora que o fêmur toca no platô tibial, como ele é inclinado caudalmente, se não tiver um limitador de movimento aqui, esse fêmur, vamos dizer assim, que ele escorrega para trás e empurra a tíbia para frente, né? Então tem essa força aí de cisalhamento, essa força da tíbia translar cranialmente. Então a principal função, vamos dizer assim, do ligamento cruzado cranial é limitar essa movimentação da tíbia cranialmente, tá? Então, esse desenho aqui é bem interessante para a gente entender depois o tratamento cirúrgico, o que a gente vai fazer, né? Por que a gente faz determinado tratamento cirúrgico? Porque a gente normalmente quer interromper uma dessas forças, e normalmente é essa força de cisalhamento que a gente vai tentar interromper quando a gente faz o tratamento cirúrgico, tá? Então, a lesão, né, do ligamento pode ser traumática aguda, normalmente é por uma hiperextensão do joelho e rotação interna da tíbia, né? Por exemplo, o animal pisa num buraco, né? Ele vai puxar, ele estende bem a perna, e ele puxa e acaba girando essa tíbia internamente, e aí acaba tendo essa ruptura traumática, né? Ou a ruptura traumática, ou realmente a avulsão desse ligamento da origem dele. E aí a gente tem uma ruptura, uma avulsão completa desse ligamento, causando todos os sinais clínicos, todas as alterações da articulação, né? Porém, como eu já falei anteriormente, a lesão normalmente é degenerativa, né? O mais comum é a gente ter lesões degenerativas, né? Por diversas causas, tá? Como a etiopatogenia ainda não está totalmente esclarecida, mas normalmente tem um fundo genético, assim como o problema da displasia coxofemoral, né? Então, já sabe-se que é um ligamento que geneticamente ele já é mais fracos, vamos dizer assim, né? E aí todos os fatores ambientais, né, os fatores externos acabam levando às alterações articulares da displasia, por exemplo, e aí isso pode ocorrer também na articulação femorotíbio-patelar em decorrência de um ligamento mais frágil, vamos dizer assim, provavelmente geneticamente falando, né? Por origem genética, né? Outra situação também que acaba desafiando muito esse ligamento é o desequilíbrio muscular, né? Se a gente tem um quadríceps mais fraco, né? Que é aquele grupo da coxa, né? O grupo anterior da coxa, o quadríceps, ele é um músculo mais fraco, ele acaba também deixando essa articulação mais exposta, vamos dizer assim, né? Ele protege menos essa articulação, ele acaba não fazendo a parte dele dentro do movimento e acaba forçando mais essa articulação, né? Problemas conformacionais também, podemos pensar em desvios angulares, né? Desvio de fêmur, desvios da crista da tíbia, né? Uma crista da tíbia mais medial ou mais lateral, e torções da tíbia também, né? E aí, nessa hora desses problemas conformacionais, a doença do ligamento cruzado, ela
pode vir acompanhada, aliás, vem acompanhada da luxação patelar, né? Que a gente sabe que a luxação patelar, na verdade, ela não é uma doença, ela é um sinal clínico de alguma alteração óssea, normalmente desses desvios angulares, né? Então, a patela, ela está inserida ali no tendão patelar, né? Que é esse tendão que primeiro um ligamento, primeiro um tendão e depois ele passa a ser ligamento, que também estabiliza essa articulação femorotíbio-patelar, né? Essa articulação do joelho. Ele também colabora que essa tíbia não vá, né? Não faça essa translação cranial, tá? Então, se a gente não tem esse ligamento patelar funcionando ativamente junto com o cruzado, sobra todo o trabalho para o cruzado e aí sim ele vai ser mais desafiado e a chance de lesão desse ligamento, né, do cruzado cranial, de ruptura e tudo mais, elas aumentam mais ainda quando a gente não tem a participação do ligamento patelar, né? Então, esses problemas conformacionais normalmente vêm acompanhados, né, dependendo da raça, principalmente, né? Vocês vão ver mais para frente, vou falar que os animais mais predispostos são os de grande porte, mas a gente também tem problema de doença do ligamento cruzado cranial em pequenas raças, tá? Já operei Chihuahua, já operei Yorkshire, mas isso porque eles já tinham problema da patela, né? Tem desvio angular, normalmente crista da tíbia, e aí, faltando o ligamento patelar, o cruzado acaba sendo muito requisitado, né? Muito, muito desafiado, e ele acaba também sofrendo ou uma ruptura, ou uma ou lesão, né? Um esgarçamento, vamos dizer assim. Outra coisa também que pode, né? Lesionar ou alterar a função desse ligamento seriam as inflamações, principalmente as inflamações autoimunes, né? As artrites imunomediadas, né? Daí, claro que o problema não vai ser só no cruzado cranial, né? Todos os ligamentos, né? Toda a articulação, na verdade, vai ser afetada, e aí não vai vir sozinho esse problema, né? Pode vir acompanhado de outras alterações articulares também, tá? Então, assim, do porquê e de como as coisas acontecem é mais ou menos dessa forma. Aí, vamos falar sobre o diagnóstico. Não tem muito segredo, na verdade, o diagnóstico da doença do ligamento cruzado cranial. O que a gente precisa ter em mente é como que a gente avalia, como que a gente vai fazer esse exame, e aí esse exame já não começa na hora que a gente pega o paciente, vai pôr a mão no paciente, tá? Ele vai começar desde a hora que o paciente está chegando na clínica, e isso eu sempre faço quando vem consulta ortopédica. Eu vou receber o animal lá na frente, a hora que está descendo do carro, para ver como é que ele está caminhando, como é que vem, porque esse caminhar é muito importante para a gente, porque às vezes o dono não sabe interpretar direito, não sabe explicar direito como é que ele está caminhando, né? Então, a avaliação da marcha ela é muito importante no exame ortopédico, independente da patologia, né? É importante que a gente veja esse caminhar do animal, tá? Antes, então, do exame físico, na verdade, aliás, o exame físico, eu falei, já começa, né, na chegada do animal, mas aí quando a gente vai fazer aquela anamnese, né, e pegar dados, né? O histórico normalmente é de qualquer sexo, tá? Já operei macho, opera fêmea, é muito, muito bem distribuída essa questão. Normalmente animais jovens, tá? Eles têm uma predisposição maior, mais ativos, né? Que exigem um pouquinho mais desse joelho, e de raça grande, tá? Mas como eu já disse, os pequenos também têm, tá? As raças pequenas também têm doença do ligamento, mas normalmente vem associada a outras. A claudicação, no caso da doença do ligamento cruzado, ela começa aguda. O dono entende, né? O responsável pelo animal, ele entende que começou de uma hora para outra. Mas às vezes não é bem assim, né? Quando é de uma hora para outra realmente, que é uma claudicação aguda, normalmente é por conta de um trauma, né? Então, uma doença do ligamento cruzado cranial é por conta de um trauma, traumática, né? O que pode ocorrer também, e normalmente é o que ocorre na doença degenerativa, é que ele claudica, né? Ele tem claudicação, o dono percebe que tá dando uma mancadinha, né? Tá mancandinho, fala, mas depois melhora, né? Em torno de 6 semanas aí de claudicação, às vezes não faz nada, ou às vezes ele mesmo por conta da anti-inflamatório, ou então passa por consulta, né, com um profissional generalista, né? Um especialista. Mas vamos dar um anti-inflamatório, um analgésico, ele vai melhorar, tá, gente? A maioria das vezes, se não é uma ruptura traumática, uma ruptura total desse ligamento, o animal vai melhorar, porque vai passar a dor, né? Aquela inflamação inicial, ela vai passar. Porém, o movimento, a translação da tíbia cranial da tíbia vai continuar. Então, existe um desconforto
como eu digo, mecânico, tá? Então, o animal, ele até pisa, parece que não está claudicando, mas ele já está poupando esse membro, tá? Então, não é uma claudicação que começa e não para. Ela pode sim vir a diminuir, às vezes parar, só que em um outro momento ela vai voltar, tá? Outra característica bem interessante da gente ver no animal que tem a doença do ligamento é a forma dele sentar. Eu sempre peço, manda a foto dele sentado, tá? Esse cão, ele não vai dobrar esse joelho que tá acometido, tá? Então, ele vai sentar de ladinho mesmo, ele senta com a perna, né, que não está acometida dobrada, e o membro acometido ele vai deixar esticado, porque toda vez que ele flexiona, essa tíbia vai para frente e causa desconforto. Então, ele evita de dobrar esse joelho. Então, ele senta de ladinho, fica a perninha esticada, tá? E também tem, obviamente, a dificuldade de sentar e de levantar, porque quando senta e levanta, ele precisa flexionar esses membros, então, se ele for exigir da articulação, ele vai mais devagar, né? Ele vai poupar esse joelho, então é um pouco mais difícil dele sentar. Uma coisa que eu falei, né, do início sobre o caminhar, é muito característico da ruptura do ligamento, né, da doença do ligamento, a questão do apoio em pinça. Se eu conseguir essa foto aqui melhorzinha para a gente identificar, que o animal aqui, ó, no membro que não está acometido, ele está apoiando, né, as falanges, tudo certinho, o coxim está inteirinho no chão, né, os coxins. Já no membro acometido, ele pisa com a pontinha dos dedos. Então, aqui está bem evidente, né, a gente vê que está bem só a pontinha da pata que ele está apoiando, mas quando é um apoiar em pinça meio discreto, você tenta observar ele caminhando de costas, você observa ele pela cauda, né? Pelos membros posteriores, ele andando na sua frente. Você vê a diferença, às vezes, só um coxinho tá bem apoiadinho e outro fica meio alto, porque às vezes pode ser bem discreto esse apoio em pinça, tá? Mas se você vê que o membro que não tá acometido, some o coxinho na hora que ele pisa, e quando ele tem uma claudicação discreta, você vê que o coxinho aparece um pouquinho mais do que o do outro membro. Isso aí já é sinal de que esse ligamento não tá bem, tá? Então, são sinais sutis, às vezes, mas que é interessante a gente fazer, tá? Não precisa nem pegar no cachorro, que a gente já vai ter uma ideia já do que está acontecendo, né? E aí, quando a gente vai realmente para o exame físico, né? Com o paciente ortopédico é como qualquer outro paciente, a gente começa, né, examinando, fazendo um exame físico completo, né? De todos os outros sistemas. E aí, por último, nós vamos passar lá pro exame ortopédico em si, né? Então, a gente vai, né, vai movimentar essa articulação, né? Mexe, dobra, flexiona, estica, né? Faz aquele estica e puxa, né? Normal do exame ortopédico. E a gente vai notar que, às vezes, a dor é leve. E às vezes o animal nem tem dor. A única coisa que ele vai mostrar é uma apreensão. Porque ele sabe que é desconfortável para ele, que dobre aquele joelho ou que mexa naquele joelho. Então, o cachorro que fica muito tenso, tá? Essa apreensão dá uma tensão muscular e eles acabam tendo contratura do quadríceps. Então, aquele quadríceps firme que a gente pega, ele é duro, tá? Ele já tá contraturado quando ele vem pra gente, porque o animal tem medo de pisar. Então, ele força a musculatura e ele acaba tendo uma contratura muscular do quadríceps. E às vezes não é dor, tá? É apreensão, não é dor, tá? A gente tem que, às vezes, saber identificar na face do animal. O jeito que você pega, você vê que ele não tá com dor, mas ele tá apreensivo, ele não tá gostando, né? Outra coisa muito comum da gente ver nos casos mais crônicos, né, da insuficiência da doença do ligamento cruzado, é o aumento da superfície articular na região medial, né, por dentro da perninha, vamos dizer assim. Então, esse aumento medial da superfície articular, ele se dá em casos um pouquinho mais crônicos da doença, né, porque não é só o ligamento, né, o ligamento está funcionando, então ele vai causar uma série de alterações já de doenças, de doença articular degenerativa, né, não é só o ligamento que está problemático, né, toda articulação vai ficar problemática depois de um tempo. Então, o destino final de não tratar essa doença do ligamento é uma artrose, né? Então, é uma doença articular degenerativa. E aí, nessa doença articular degenerativa, nós temos espessamento da cápsula articular, nós temos espessamento de periósteo também, né? A gente tem formação de osteofitos, né? Ou osteófitos, e isso tudo acaba dando esse engrossamento da superfície articular. E aí costumo chamar de cachorro que tem doença do ligamento cruzado crônica, já de cachorro joelhudo, porque ele vem com o joelho bem alterado mesmo, bem gordinho. Essa última paciente que eu comentei, que é quando a professora Marcela pediu o tema,
É a Pandora, uma pitbull de 6 anos, e ela tem mais ou menos uns 6 meses de história. Ela não passou comigo primeiro, passou com o Dr. Felipe, que trabalha comigo, e é aquela coisa, generalista, deu anti-inflamatório, deu analgésico, ela melhorou. Aí, dessa outra vez que ela veio, daí foi com a doutora Marcela, que eles falaram, a Marcela só falou, Ju, vou mandar a Pandora para fazer raio-x, porque eles estão achando que ela tá com tumor dentro do joelho. Falei, meu Deus do céu, o que vai vir aqui, né? Chegou a Pandora, a hora que ela pôs o pé dentro da clínica, eu olhei pro joelho, aquele joelhão. Falei, isso aí é doença do ligamento, gente, só pode, né, do ligamento cruzado. E dito e feito, ela já tinha especiamento de cápsula, já tinha, né, um início de artrose, já tinha sinal radiográfico de doença articular degenerativa, tá? Então, mas isso que pelo menos eles notaram, de 6 meses, tá? 6 meses atrás ela já tinha começado. Mas eu acredito que isso já vem de muito antes, tá? Pelo estado que já estava a articulação dela, eu acredito que seja mais antigo ainda do que os responsáveis perceberam, tá? Então, a apreensão eu já comentei, e perda de massa muscular, né, gente? Ele não tá apoiando esse membro corretamente, né? Ele tá evitando, por mais que aparentemente o responsável não perceba ele claudicando, mas ele tá poupando esse membro. Então, se tá poupando o membro, tá poupando a musculatura, ele vai perder massa muscular. Então, você vai fazer o exame, vai pôr uma mão numa coxa, vai pôr uma mão na outra coxa, o membro acometido, ele tá, mas né, com massa muscular diminuída, né? Tá tendo aí a perda de massa muscular, tá? E aí, a claudicação, como eu já disse, pode ser a claudicação sem apoio, né? Que existem os que realmente já tá muito, muito avançado, ou então que é agudo, que o animal não apoia, não tem apoio. E as de claudicação com apoio seria aquela questão dos diferentes graus que eu já comentei. Tem cão que apoia só a pincinha, né? Tem cão que ele já apoia um pouquinho mais, tem um que ele apoia quase tudo, mas ainda falta um pouquinho, né? Ainda você percebe que. Então, essa claudicação pode ser de vários graus, tá? De vários graus, com apoio, porém com diferentes graus. Continuando agora sobre o exame ortopédico específico da doença do ligamento cruzado cranial é simples, tá? É direto e simples, como está escrito aqui. Não tem muito mais o que fazer. São 2 testes específicos que a gente faz, que é o teste de gaveta e o teste de compressão tibial, tá? Esses 2. Se der um positivo, pode ter certeza que esse ligamento não está funcionando direito, tá? Porém, dependendo da massa muscular desse campo, lá vem um pitbull que tem né, tá com a doença crônica, ainda tá, mas ainda muito, não é um ligamento completamente rompido, então a coisa ainda tá discreta lá dentro da articulação, mas ele já tem um incômodo, a coxa de um pitbull é muito forte, né? E se ele tem contratura muscular, então piorou, você vai conseguir, né? Dependendo do tamanho da mão do ortopedista também, atrapalha mais a vida ainda, né? Então, são testes que a gente precisa realmente mobilizar essa articulação, pegar direito, e se o cão tiver com dor ou se o cão tiver apreensivo, ele não vai deixar você fazer. Tá? Então, são testes que, se você conseguir realizar e der positivo, perfeito, né? Nós temos um diagnóstico de ligamento de doença do ligamento cruzado cranial. Porém, se você não conseguir, mas ele tem essas características do pisar em pinça, tem um histórico lá de trauma, tem tudo isso, então convém que a gente investigue mais, tá? Ou a gente vai fazer a sedação desse animal, até uma anestesia, dependendo da situação, porque aí tem o relaxamento dessa musculatura e a gente realmente consegue fazer o exame, então a gente pode partir para o exame complementar para tentar fechar diagnóstico, tá? Mas quando a gente já desconfia e você não consegue um resultado positivo de teste de gaveta ou de teste de compressão tibial, não desistam do diagnóstico, porque a gente pode fazer outras coisas quanto a isso ainda, tá? Então, aqui a imagem, né? Ela mostra o teste de gaveta, tá? O teste de gaveta nada mais é do que a gente tentar abrir essa gaveta, né? Que a tíbia seria a gaveta. Vamos pôr aí, então, vamos pegar com o dedo polegar e indicador a porção distal, aliás, é isso mesmo, a porção distal do fêmur aqui, então a gente apoia o dedinho aqui mais ou menos na altura da fabela e o indicador na frente, e com a outra mão nós vamos pegar aí a crista da tíbia, com o indicador, e com o dedão a gente vai tentar colocar aqui na cabeça da fíbula, mais ou menos, tá? Importante que a gente saiba que uma parte você tá pegando no fêmur, outra parte você tá pegando na tíbia, né? E aí nós vamos tentar translar esta tíbia, vamos tentar empurrar a tíbia cranialmente, tá? Não é para existir esse movimento, mas a partir do momento que a gente movimentou, e aqui na foto dá para a gente ver que houve uma movimentação,
da tíbia, quer dizer que o ligamento cruzado cranial não está fazendo a função dele, está deixando ela ir para frente. Esse movimento não é natural, ele não deve existir numa articulação normal, tá? E aí, aqui é o teste de compressão tibial, tá? Então, a gente vai deixar o membro mais ou menos estendido, nem hiper estendido, nem flexionado, tá? E aí, o que a gente vai flexionar realmente é a região de carpo metacarpo, né? Então, o dedão fica mais ou menos ali, fica atrás do fêmur, e o indicador, né? O polegar atrás do fêmur, o indicador vai lá para a crista da tíbia. E aí, com a outra mão, nós vamos flexionar, né? Empurrar essas falanges sentido o joelho, tá? Então, vamos fazer essa flexão. Quando há a flexão, né? Quando a gente levanta esses dedos em região à tíbia, o movimento, se houver, né? O movimento, se o ligamento não estiver funcionando, a tíbia também vai fazer essa translação cranial, tá? Então, são dois testes que a gente pode fazer, que se você fizer e existir, é doença do ligamento cruzado cranial. Se não existir, mas se notou que o animal está com dor, que o animal é grande, que o animal está apreensivo, que o animal não está deixando ele fazer o exame direito, cede esse animal, né? Pede autorização ao responsável, cede o animal. Ah, não vou, não quero que cede, então a gente vai precisar partir para exame complementar para realmente ter um diagnóstico, tá? Ou então fazer uma diferenciação de algum outro provável problema articular, tá? Então, aí nós vamos para os exames complementares, e aí a radiografia é o exame de mais fácil acesso, né? Hoje, então, tá mais fácil ainda. Eu falo que eu tô para meus alunos, falo, ai, gente do céu, é que vocês não sabem como que era na minha época de formada, que raio-x a gente tinha que andar 80 quilômetros com o cachorro para poder conseguir um raio-x. Hoje agora tá fácil, né? Então, a radiografia é um exame muito de fácil acesso, né? Então, por que a gente faz esse exame, né, de radiografia? Nesses casos que não pode sedar o animal, não pode fazer o exame direito ortopédico, e aí nós vamos fazer a radiografia, mas assim, não adianta o responsável do animal falar que não pode sedar, porque provavelmente na hora da radiografia vai precisar de sedação também desse animal, tá? Que ele não vai deixar fazer direito, tá? Mas, se for uma radiografia porcamente realizada, né, pelo menos alterações, né, de doença articular degenerativa, a gente consegue visualizar no raio-x, tá? Então, se a gente já tem um diagnóstico positivo no exame físico de doença do ligamento cruzado, nós só vamos pedir a radiografia, isso a gente deixa muito claro para o responsável, que eu preciso da radiografia, primeiro, para evidenciar a doença articular degenerativa. Vamos ver se seu cachorro já está com processo de artrose instalado, tá? E isso vai dizer para mim quão rápido nós temos que tratar isso aí, principalmente quando se fala em cirurgia, né? É uma cirurgia que não é muito barata, né? Hoje em dia tá mais acessível, mas já foi muito cara, né? E, assim, tá acessível, vírgula, né? A gente sabe que a grande maioria dos responsáveis aí, do pessoal que tem cão, gato, uma grande parcela não tem esse dinheiro assim, sobrando para fazer amanhã essa cirurgia, né? Então, para a gente realmente ver qual que é a pressa disso daí e evidenciar aí as alterações de doença articular degenerativa, tá? No raio-x a gente pode ver o deslocamento cranial da tíbia, quando essa ruptura é muito, né, é uma ruptura realmente. Quando é uma insuficiência do ligamento, a gente pode tentar fazer o teste de compressão tibial na hora da radiografia, né? A gente faz, né, deixar o membro semi-flexionado e aí empurrar, né, movimentar essa articulação tibiocárpica, né? Flexionar ela, para a gente tentar fazer essa compressão tibial e essa tíbia deslocar, né, cranialmente, e aí a gente vai evidenciar no raio-x, mas assim, algumas alterações como efusão articular, os próprios osteófitos que às vezes aparecem, isso aí já é indicativo, né, de alterações de doença do ligamento cruzado cranial e de doença articular degenerativa, né? Então, aqui nessa imagem a gente vê que essa tíbia está bem, né, bem deslocada cranialmente. As setas amarelas, aqui em cima a gente vê um osteófito. Na patela a gente às vezes tem entesopatias, né, que seria a calcificação do tendão patelar ou do ligamento patelar.
compressão do coxim gorduroso também tem a gente chama de coxim gorduroso, é uma gordurinha que fica ali dentro da articulação do joelho, e aí quando a gente tem inflamação, ela acaba sendo evidenciada no raio-x. Aqui a gente vê um sesamoide da tíbia, que normalmente ele não aparece nessa posição se o animal não tiver com o deslocamento da tíbia, tá? Então aqui é um indicativo muito grande, obviamente que não precisava disso, né, para dizer para mim que essa tíbia tá deslocando cranialmente, mas a gente vê esse sesamoide só quando a gente tem esse problema do deslocamento da tíbia, tá? Aqui na seta vermelhinha, a gente tá evidenciando o coxim gorduroso, e às vezes a gente já tem algumas alterações de cartilagem aqui, tanto da tíbia quanto do fêmur, tá? Então, realmente, o raio-x vem para dar mais dados para a gente em termos de doença articular degenerativa e excluir outras causas também. Ah, não consegui fazer o teste de compressão, não consegui fazer o teste de gaveta, desconfio que seja, mas vai que é outra coisa, né? Então, a gente faz também para excluir outras possíveis causas dessa dor aí, dessa claudicação, que pode ser, né, da articulação do joelho. Ah, outra coisa também que é importante salientar, que o raio-x também serve para a gente fazer o planejamento cirúrgico, tá? Então, aí a gente precisa realmente de posicionamento correto, e aí nessas horas realmente a gente acaba exigindo que o animal esteja, no mínimo, com sedação profunda, porque nós precisamos de um posicionamento muito bem feito, tá? Tem que evidenciar a eminência intercondilar aqui na tíbia, na verdade, quanto ao fêmur, a gente não precisa de tanta coisa muito certinha, tá? Mas a tíbia tem que estar muito bem posicionada, né? Por exemplo, para fazer a planejamento da TPLO, né? Porque nós vamos fazer corte nesse osso, então tem que ser um cálculo muito bem feito, então esse osso tem que estar muito bem posicionado, e para isso eu preciso que esse animal esteja sedado, pelo menos, né, para a gente conseguir fazer esse posicionamento. Às vezes não vai na primeira, não vai na segunda, não vai na terceira, se o animal não está sedado, na terceira ele já está pulando da mesa. Então, a radiografia serve para isso também, tá? Outro exame complementar que é bem interessante fazer a artroscopia, tá? Porque nós vamos ver realmente esse ambiente articular, como é que ele tá, nós vamos ver laceração de ligamento cruzado cranial, nós vamos ver também a questão dos meniscos, tá, gente? Porque quando a gente tem essa movimentação que não deve ocorrer nessa articulação, o menisco também sofre, tá? Então, vem associado em algumas situações fraturas de menisco, tá? Tanto que quando a gente vai fazer a cirurgia, normalmente a gente faz uma artrotomia, se não uma artroscopia, uma artrotomia para olhar lá dentro da articulação, se a gente já não tem uma fratura de menisco, tá? Tanto que tem umas probes que a gente enfia, né? Umas sondazinhas que a gente faz o teste para ver se não tem nenhuma lesão no menisco, né? E o próprio ligamento cruzado cranial, se ele tiver rompido, o ideal é que a gente corte, né, os resquícios desse ligamento para ele não ficar agindo ali, né, causando mais inflamação nessa articulação. Então, a artroscopia tanto para diagnóstico quanto para né, da doença do ligamento, quanto para outras alterações que podem ocorrer na articulação. A tomografia computadorizada, então, é maravilhosa, né? Mas quem que tem dinheiro para fazer? Pelo menos aqui na minha região, quando a gente pede tomografia computadorizada, parece que você deu um tapa na cara do responsável, né? Porque fica até ofendido com a gente. Nossa, mas quanto que custa? Tem que levar para Sorocaba, onde já se viu? Tá, tem responsáveis e responsáveis. Acaba que a gente vai aprendendo a selecionar para quem a gente pede o quê, né? Claro que a gente comenta, fala, ó, seria bom fazer uma tomografia, né? Eu recomendo, mas se não há possibilidade para a senhora, para o senhor, então vamos ver o que dá para fazer, né? Na tomografia também é um exame excelente para a gente fazer o planejamento cirúrgico. Com a tomografia a gente consegue fazer aqueles modelos 3D, tá? Então, assim, para a TPLO, a radiografia vai muito bem, obrigada, não precisa de tanto, mas se a gente tem uma alteração, né, de luxação patelar, né? A gente fazendo a tomografia, a gente pega o modelinho do osso ali e a gente vê qual que é a alteração de desvio angular que está gerando essa luxação de patela, né? Ah, é só um desvio da crista da tíbia? Ah, não, é uma torção da tíbia, é um desvio varo ou valgo do fêmur, né? Então é bem interessante a tomografia computadorizada em termos de planejamento, né? O sonho de qualquer cirurgião ortopedista que não tem condição de fazer, né? Então, a tomografia realmente é um exame muito bom para a gente conseguir, né? Visualizar direitinho esse osso, fica bem legal quando a gente consegue fazer essa impressão 3D. A ressonância já é uma coisa mais ainda além do que a tomografia,
Para a gente que é daqui de São Miguel, nós estamos a 180 quilômetros de São Paulo, tá? Então vai ter que ir para São Paulo para fazer, e é mais caro. Daí, se Sorocaba, a gente já apanha, então imagina mandar para São Paulo, né? Mas enfim, claro que tudo depende da região, depende da condição, né, financeira do, do responsável, mas realmente para diagnóstico da doença do ligamento cruzado cranial não é um exame essencial, tá, gente? Se a gente conseguir uma radiografia bem feita, estamos satisfeitos quanto a isso. Certo, diagnosticamos, vimos, isso daí. Qual que é o tratamento? Tratamento conservador. Já diz nossa querida Teresa Fósforo, geralmente é mal sucedido, tá? Mas isso não é só a Teresa que fala, todos os pesquisadores já têm essa opinião aí, porque é uma falha mecânica, né, gente? Não tem como um medicamento ir lá e regenerar esse ligamento que está rompido, né? Em alguns, que na Teresa tem alguns outros livros e trabalhos, o conservador, às vezes, para cães com menos de 5 quilos, ou até menos de 10, menos de 5 quilos, se não é uma ruptura total desse ligamento, né? Se realmente esse joelho não está, né, extremamente maleável, movimentando pra caramba, ele pode ser que ele funcione, tá? Mas na maioria das vezes é um tratamento mal sucedido, né? O que eu falo, né, que eu aprendi e acabo passando também para aluno e para o que a gente consegue passar de conhecimento aí, é que você vai passar, obviamente, um tratamento clínico, né, de um tratamento medicamentoso, porque a gente precisa melhorar a dor desse animal, né, diminuir a inflamação, melhorar esse ambiente articular, daí tem aí diversos suplementos que a gente pode utilizar, não que eles sejam 100% bons, né, mas às vezes o psicológico também ajuda, mas para antes da cirurgia. Você não vai falar, viu? Vamos dar isso, se ele melhorar, nós não vamos fazer a cirurgia, tá? Nós só não vamos fazer a cirurgia se a condição clínica do paciente não permitir e se o bolso do responsável não permitir também, tá? Então, não, mas não posso, não, né? Fala, doutora, não tenho, não dá para fazer, sabe? Fala assim, ó. Vamos dar um tempo, então, fazendo tratamento conservador, e aí o senhor vai juntando dinheiro, o senhor vai dando jeito, empresta cartão de crédito não sei de quem. Então, assim, não é uma cirurgia que a gente precisa, se o senhor não operar amanhã, o seu cachorro vai morrer, vai perder a perna, vamos ter que amputar, tá? Eu sou prova viva, dá até vergonha de falar às vezes, mas eu gosto muito de dar esse exemplo, porque o meu boxer ele começou com insuficiência do ligamento, quando eu fiz raio-x, que vinha de Sorocaba, o pessoal, ele já tinha início de doença articular degenerativa, tá? Ele já tinha tesófito, ele já tinha já um pouquinho de osteofito, mas eu tratava ele com anti-inflamatório, analgésico, e meu cachorro melhorava, né? Porque na época, tinha que levar para Sorocaba, porque eu não tinha feito ortopedia ainda, né? Não tinha nem noção direito de como é que... Tinha um pouquinho só de noção, mas ainda do tempo de encher de face a lata, né? E não dava para eu fazer. Eu ia gastar 8.000 reais levando para Sorocaba, eu não tinha esse dinheiro. Vamos falar abertamente, o veterinário também é lascado, né? E aí foi dessa forma, eu fiz o tratamento conservador, mas quando eu fiz de novo, depois de 2 anos e meio, daí eu já tinha feito, já tinha começado a pós-ortopedia, né? Como eu já tenho mais experiência em cirurgia, uma coisa assim que eu realmente precisava do material para eu fazer, né? Já tinha feito em cadáver, já tinha feito isso, falei, ah, meu Deus do céu, e agora? O que que eu faço? O Shopping não respondeu mais ao tratamento clínico, tá? Eu dava anti-inflamatório, não adiantava mais. E aí um boxer de 35 quilos, andando com a perna, correndo com a perna levantada no quintal, aquilo lá me cortou o coração. Falei, não, ou eu faço, ou eu vou ter que mandar alguém fazer, né? Daí eu joguei ele pro meu marido, falei, ó, ou você compra a serra para mim, ou você vai ter que pagar a cirurgia dele lá em Sorocaba. Aí acabei que comprei a serra. E foi meu primeiro paciente de cirurgia, foi meu cachorro. Ele ficou ótimo, gente. Mudou a expressão desse animal, tá? Então a gente tem que sempre falar, viu? Vamos fazer, vamos, faça mais forcinha, né? A gente parcela. O veterinário ele tem um coração muito bom, na verdade, né? E aí acaba que vamos tentar fazer de alguma forma, né? Porque é importante que a gente faça esse tratamento. Como eu já tinha dito anteriormente, né, a melhora da claudicação ela pode ocorrer em até 6 semanas, né, depois que o paciente começou a claudicar, né, pacientes menores, eles vão dar uma melhorada, tá? Mas aquilo não vai sarar, tá? Não vai sarar, não tem recuperação desse ligamento, né? E não sarando, nós vamos ter sempre, né, o animal vai ter sempre aquela persistência da instabilidade, né? Sempre vai estar aquela tíbia fazendo né? Fazendo movimentação cranial. E aquilo, a articulação vai e volta, né? Isso aí gera traumas e vai evoluir sempre para uma doença articular degenerativa, mesmo fazendo cirurgia, tá, gente? Então a cirurgia não vem para ser a salvadora da pátria, mas ela vai atrasar e muito a evolução da doença articular degenerativa.
tá? E isso também tem que ficar muito claro para o responsável do animal. E aí, né, nós persistimos com aquele joelho bichado, como dizem, e a ruptura do ligamento cruzado da articulação oposta pode ocorrer também, porque um joelho ele tá poupando, vamos jogar o peso do outro lado, e aí nós vamos ter ruptura do ligamento cruzado da articulação oposta. E isso, segundo a FOSTA, pode ocorrer até 40% dos casos, tá? Então, é uma chance muito grande de dar problema no outro joelho também, tá? E às vezes acontece da gente operar paciente, assim, de 2 anos, que esse é bem clássico. Com 2 anos ele teve doença do ligamento, né? Ruptura ou instabilidade só. E opera, dá 2 anos ele vem para operar o outro. Não é incomum, tá, gente? Não é incomum. Ainda mais em animais mais jovens. Nos mais velhos, pelo menos os que eu já peguei, a minha experiência não é tão grande assim, né? Mas falando da minha, normalmente fazem de um joelho só, é difícil voltar com o outro, mas nos jovens volta, porque eles são mais ativos, né? São cães, né? Que melhorou o joelho que ele operou, ele sai tinindo de novo, vai fazer todas essas movimentações que um cão jovem faz. E aí volta depois com esse joelho, o joelho contralateral na articulação oposta, com doença do ligamento também, tá? E aí, quando vem esse paciente que não tratou, que na verdade o responsável nem sabia que tinha de um lado e rompeu o outro, aí que a coisa fica feia, né? Como que vai dar o diagnóstico? Se você não tem isso em mente, se não é da sua rotina clínica, né? Você não é ortopedista e vem esse cachorro aí com os 2 joelhos com ligamento rompido, esse animal às vezes vem encaminhado de outra clínica falando, viu, ele tá com problema neurológico, certeza que é problema na coluna, tá? Porque ele tá com dor nos 2 joelhos, você acha que ele vai se apoiar? Ele às vezes começa a se arrastar. E quando tá se arrastando, o que o povo pensa? Problema na coluna, né? Doença de disco e tudo mais. E aí que começam as confusões de diagnóstico, né? Então, quem gosta de ortopedia, quem vai for se dedicar à ortopedia, tem que lembrar do ligamento cruzado cranial, mesmo que seja doença, né? Mesmo que seja, tem algum fator neurológico, mas a gente tem que ter em mente que pode ser bilateral essa alteração, e aí o animal vai se arrastar, porque a dor é tanta que ele não consegue se apoiar, né? Ele não vai conseguir se apoiar. E aí tem que estar muito claro isso na nossa cabeça, né? Então, aqui, como eu já disse, em 44% dos pacientes ocorre a lesão do membro contralateral, operando ou não operando, né? Mas assim, operou, pode ocorrer, se não operou, provavelmente vai ocorrer, né? Aí, falando de tratamento cirúrgico, gente, existem diversas técnicas, tá? Muitas técnicas, tanto antigas quanto atuais, tá? Eu vou falar por cima, não vou dar muitos detalhes quanto a isso, porque são muitas, tá? Talvez eu fale um pouquinho mais da TPLO, que é mais da experiência e é mais consagrado, mas nós vamos dar uma discorrida um pouquinho mais rápida quanto a isso, né? Então, existem técnicas intracapsulares, extracapsulares e as osteotomias. Dá licença um pouquinho, eu vou tomar uma água. As intracapsulares, como eu já tinha dito anteriormente, né, do enxerto da face à lata, é como a gente tentar simular a função do ligamento cruzado cranial passando dessa face à lata, né? Tira uma tira, né, da face à lata e faz a perfuração, né, óssea, mas passando por dentro da articulação, tá? Isso aí foi já usado, hoje em dia já não se utiliza mais, tá? Mas é uma técnica intracapsular, a gente realmente passa com esse enxerto aí dentro da articulação. Também existem enxertos, né, não biológicos, e aí a questão bate na questão da rejeição, né, que o material pode realmente dar mais inflamação ainda dentro dessa articulação, então as intracapsulares a gente já, já meio que caiu em desuso, né, mas meio não, caiu em desuso. Né, existem as extracapsulares, uma muito famosa é a sutura fabelo-tibial. A sutura fabelo-tibial, em cães de porte pequeno, às vezes ela pode ser bem efetiva, tá? Que não exigem muito dessa articulação, né? O cachorro leve. A sutura fabelo-tibial nada mais é que a gente fazer, né? Fixar, né? Passar esse fio, normalmente fio de nylon 1, né? Ou 2, um fio de nylon bem resistente. Passa ele aqui na fabela, né? Por isso, fabelo-tibial. Passa atrás da fabela, que é esse sesamoide aqui, e cruza ele e passa ele por uma perfuração aqui na crista da tíbia, tá? Então, se vocês forem observar, a hora que ele cruza é mais ou menos na mesma posição que estaria o ligamento cruzado cranial, tá? Então, ele vai tentar simular
extracapsularmente a função do ligamento cruzado cranial, tá? Porque não se utiliza tanto, né? Primeiro, porque existem técnicas mais eficientes. Mas para quem, de repente, não tem o equipamento necessário para fazer uma osteotomia, o seu paciente é um paciente leve, né? Ele só tem a questão da insuficiência do ligamento. É uma técnica válida para tentar, tá, gente? O problema é que esse fio pode romper, esse fio pode dar rejeição, tá? O nylon não é um fio tão reativo, mas já recentemente peguei um caso que foi feita uma sutura antirrotacional para luxação patelar numa paciente, não era minha paciente, e ela voltou cheia de fístula no joelho. Então, tinha fístula de todas as suturas que foram feitas com nylon, eu tive que tirar tudo. Ela, inclusive, tinha feito uma osteotomia da crista, né, da tíbia, para fazer a mudança, né, da posição da crista, e só que os fios de nylon todos com fístula, tá? Ele rejeitou depois de 1 ano e meio da cirurgia, tá? Aí quiseram colocar a culpa no cirurgião, eu falei, não, gente, infelizmente é o melhor fio que a gente tem para usar para fazer a técnica, né, da sutura rotacional, é um fio bom para fazer, porém, vocês deram a má sorte da cachorra rejeitar esse fio, tá? Mas então é falando em ligamento cruzado cranial, em cães leves, não é um tratamento que a gente fala, não faça mais. Se de repente é o que tem para fazer e é eficiente, aí eu conheço alguns cirurgiões que fazem ainda, tá? A Tag Hope, não sei se já ouviram falar da Evolig, é mais ou menos a mesma técnica. Só que a Evolig por enquanto, ela ainda é patenteada, né? Tem que fazer o curso para aprender a fazer a Evolig, mas é mais ou menos a mesma coisa. Mas a Evolig é o material